Se você é atleta de sandá e você quer lutar igual um atleta de alto nível, existe uma coisa que você tem que fazer para deixar de lutar igual um atleta iniciante. E se você é um atleta que já luta no nível avançado, mesmo assim você ainda pode estar lutando dessa forma. Meu nome é Jerônimo Marana, medalhista mundial de sandá pela seleção brasileira e criador do Sandá Expert, o único curso que te ensina a interpretar o sandá e a avaliar e medir o desempenho de atletas e equipes, tudo isso baseado nos resultados do Brasil em campeonatos mundiais. Quando você está aprendendo a lutar, quando você é um aluno iniciante, existe uma forma de lutar que é muito característica desse período. Eu vou falar aqui, você vai lembrar e vai comparar para ver se é desse jeito que acontece ou que aconteceu quando você era iniciante. Você, quando vai lutar as primeiras vezes na academia, você tem aquela sensação de insegurança, e aí assim que a luta começa, você já parte para cima do seu parceiro de treino e os dois ficam se atracando até que tem um clinch e o professor manda separar, ou alguém cai, e aí quando recomeça a luta, assim que a luta recomeça, você vai lá para cima do seu parceiro, se atracar com ele de novo e fica o tempo todo assim durante todo o round, e a hora que termina você está esgotado. Isso é normal de acontecer com o atleta iniciante, com o aluno iniciante, faz parte do processo de aprendizado. E essa mesma situação, essa mesma forma de lutar, ela se repete quando você começa a participar das primeiras competições. Enquanto você está lá na academia, nas primeiras aulas, você luta dessa forma. Depois que passa um tempo, com a orientação do seu professor, você vai acostumando, vai perdendo aquela sensação de insegurança e vai deixando de lutar assim. Você luta de uma forma mais pausada. Tem um período maior, um intervalo maior entre cada vez que você entra em confronto com o seu parceiro de treino. Mas quando você vai para a competição, você sobe de nível, você sai da academia para lutar em um outro ambiente. A academia é um ambiente controlado, você tem a orientação do seu professor. Quando você cansa, você pode pedir para parar por um tempo maior, para descansar. Mas quando você vai para a competição, já é outro ambiente, você já não tem esse mesmo controle que existe na academia, então você não pode pedir para parar a hora que você quer. Você tem o árbitro, você tem um adversário, uma pessoa que você não conhece, essa pessoa quer ganhar de você, você quer ganhar também. Então só o fato de você poder perder a luta já te dá um nervoso, já te coloca em uma situação emocional mais tensa, porque a incerteza de você ganhar ou perder gera essa tensão. Além do mais, o seu adversário no campeonato, ele pode te machucar, você fica com medo de sofrer um nocaute, então essa tensão aumenta e você acaba ficando nervoso ou nervosa. Isso é normal, até atleta de alto nível, até campeão mundial fica nervoso antes de lutar. Mas esse nervosismo do atleta iniciante, por não conhecer esse contexto da competição, não está familiarizado com ele ainda, faz com que o atleta volte para aquela mesma maneira de lutar de quando ele estava começando a lutar nas aulas. Então é como se você começasse de novo, do zero, só que em um outro contexto, um contexto maior, mais difícil, mais carregado emocionalmente. Então você passa por esse mesmo processo que você passou na sua escola. Isso se você não tiver sido bem preparado para participar das primeiras competições. Tanto preparado na questão técnica e de preparação física, mas também na preparação psicológica para enfrentar essa nova situação, que é uma situação de bastante pressão. Então vai acontecer a mesma coisa no campeonato. O árbitro dá o comando para começar e pela sensação de medo de você perder e de ser nocauteado pelo seu adversário, quando o árbitro dá o comando para começar, o atleta iniciante tende a partir para cima do adversário, os dois ficam lá se atracando e troca golpe, chute, soco e clincha e gasta um monte de energia
fica 10, 15 segundos direto trocando soco-chute, aí o árbitro manda parar, separa, dá o comando para recomeçar a luta, e aí começa de novo a mesma situação. Se você é atleta avançado, você vê muito isso acontecer nos campeonatos, com atletas iniciantes, categorias iniciantes, as categorias de base, né, criança, adolescente, iniciante, tem muito essa característica também. Então você vê que assim que a luta começa, os dois vão para cima, e aí quando chega lá na metade do round, no final do round, já está extremamente cansado. E aí quando você volta para o segundo round, você já está com bastante desgaste, e aí você já entra rendendo menos, e começa aquele mesmo processo, e aí lá no meio do round você já não está aguentando lutar mais. Se você ganhar os 2 rounds, é um alívio, mas se tiver um terceiro, a vontade que dá é de você desistir da luta, porque você não sabe se vai aguentar, por estar cansado você se sente mais vulnerável e mais exposto ao risco de se machucar, de ser nocauteado, apesar de que o seu adversário também está se sentindo assim. Então é uma coisa que acontece dentro da sua cabeça. Mas, claro, o risco de você se machucar, ser nocauteado pode acontecer, mas esse medo, o medo disso acontecer, ainda mais aliado ao cansaço, ao desgaste que você já tem por conta de tudo que você passou nos 2 primeiros rounds, faz com que você sinta o desejo, a vontade de desistir da luta. Isso é normal, e no processo de aprendizagem do atleta iniciante, isso acontece muito. Mas como que o atleta de alto nível luta? Se você assistir lutas de atletas avançados, mesmo em campeonato nacional, campeonato brasileiro, campeonato estadual, mas principalmente se você assistir lutas de campeonato mundial, você vai ver que a luta não acontece assim. Existe uma coisa que eu chamo de pulsação. A luta tem uma pulsação. O que é isso? A pulsação é uma frequência, né? Por exemplo, quando eu estou batendo a minha mão aqui nesse tempo, tem uma frequência entre cada batida. Isso é uma pulsação. A luta também tem isso. Tem uma frequência com que os atletas entram em confronto. Existe um espaço de tempo entre dois confrontos, entre 2 trocas de golpe, que é maior no atleta de alto nível, na luta de alto nível, do que na luta do atleta iniciante. Então, quando você assiste a luta de atletas de alto nível, atletas avançados, você vai ver que quando o árbitro dá o comando para iniciar, os atletas se movimentam, eles se estudam, eles procuram uma oportunidade, e quando essa oportunidade surge, aí sim eles vão entrar em confronto, eles vão partir para uma troca de golpes. E aí, quando o adversário cai, quando sai do ringue, quando acontece qualquer coisa que tem que interromper a luta, na hora que o árbitro dá o comando para iniciar de novo a luta, acontece a mesma coisa. Os atletas vão se estudar, vão se movimentar. Existe um intervalo de tempo entre duas trocas de golpe. Eu prefiro chamar de engajamento por uma questão de nomenclatura, quando os atletas se engajam em um confronto. Então eu prefiro chamar dessa forma. Então entre 2 engajamentos existe um intervalo de tempo, que é maior no alto nível do que no nível iniciante. Então, você não precisa se desgastar à toa. O atleta iniciante, ele acredita que isso é até inconsciente, um processo até inconsciente, mas quando o atleta vai para a competição, ou naquelas primeiras aulas que eu citei no início do vídeo, o atleta acha que ele vai entrar em confronto o tempo todo, durante toda a duração do round. Ele acha que se o round dura 2 minutos, durante esses 2 minutos ele vai ficar lá o tempo todo se confrontando, trocando golpe com o adversário. E não é assim. Existe um período de tempo, uma média, pelo qual você luta no round. Tem uma duração, o round tem uma determinada duração, e você não entra em confronto com o seu adversário durante todo o tempo do round. É só uma parte, uma pequena parte. A outra parte do round, o resto, são esses momentos de intervalo entre esses confrontos, entre esses engajamentos ou trocas de golpe.
E tudo isso pode ser calculado, existe um tempo exato, cada round vai ter uma duração vai ter esse tempo máximo, né, que você luta, e você pode calcular isso. Inclusive você pode calcular quanto tempo dura cada um desses confrontos, cada um desses intervalos, não só o tempo total que você luta durante um round. Então é importante que você saiba, você precisa saber que existem esses intervalos, existe essa pulsação, né, que é o período entre um engajamento e outro, entre uma troca de golpe e outra, e você precisa observar e lutar dessa forma, porque é assim que acontece no alto nível. Senão você se desgasta demais, e eu já vi muito atleta avançado, inclusive, perdendo lutas que já estavam praticamente ganhas, o atleta já estava na frente, e por se manter lutando dessa forma, como um atleta iniciante, o tempo todo entrando em confronto, querendo destruir o adversário quando não precisa, e acaba que o atleta que estava ganhando acaba perdendo essa luta. Isso acontece, você pode pensar que não, mas acontece bastante até com alguns atletas avançados. Então você precisa entender que existe esse tempo, existe essa pulsação, e que você não entra em confronto com o seu adversário durante todo o round. E cada categoria vai ter a sua própria característica. Cada categoria, cada round vai ter a sua própria característica de duração, de quanto tempo você entra em confronto com o seu adversário, qual que é o tempo qual que é a pulsação da sua categoria. Isso varia de acordo com as características de cada peso, se é masculino ou feminino. Então, se você entender que essa pulsação existe, e você treinar assim desde o começo, desde lá das suas primeiras aulas, e treinar para lutar dessa forma desde as suas primeiras competições, você vai estar se condicionando a lutar igual aos atletas de alto nível. Então, se você quiser saber qual é a característica exata de cada round da sua categoria, eu convido você a acessar universidadedaespada.com/sandaexpert. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com seus amigos e deixa suas dúvidas aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e clica também no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.